Fala pessoal, vamos de dica hoje, número 0621, junho de 2021. Pessoal, nessa dica eu vou passar para vocês como eu faço para fazer as medições da potência do meu amplificador e saber se os amplificadores são confiáveis ou não, ok, gente? Então um detalhe que você precisa conhecer antes de fazer medições é conhecer as grandezas elétricas e como utilizá-las, ok? Muita gente mede a resistência e outros medem a impedância. Gente, a diferença de um para outro é bastante simples. Quando você está medindo a resistência, você está medindo um resistor que está sendo atravessado por uma corrente contínua. E impedância é quando atravessa o resistor uma corrente alternada. Lembrando que na corrente alternada tem um fator da frequência, não é isso? Então, vocês gravaram aí a diferença da resistência para a impedância. Então, quando às vezes a gente mede um indutor, ou mede um resistor, ou um capacitor, você tem que verificar o que está atravessando o componente, se é uma corrente alternada ou se é uma corrente contínua, ok? Observe que os multímetros, eles trabalham com a bateria interna, ou seja, a tensão que ele trabalha em corrente é corrente contínua, ok? Então o que acontece? Tudo que é medido com o multímetro, a partir daí, você está medindo com corrente contínua, então você está medindo a resistência, ok? Bom, continuando aqui a nossa dica, a gente sabe que um amplificador ele trabalha dentro de uma faixa de frequência, que normalmente a gente trabalha entre 20 Hz e 20 kHz, ok? Então a gente sabe também que o alto-falante ele varia a sua impedância, ok? Porque o alto-falante ele trabalha com corrente alternada que o amplificador manda, ok? Então ele varia a sua impedância de acordo com a frequência. Como em som você tem uma variedade de frequências circulando pelo mesmo transdutor, que é o alto-falante, você observa que existe uma variedade de impedâncias medidas daquele instante. Então, para fazer avaliações com alto-falante em termos de potência, você precisa primeiro colocar uma frequência padrão, para que você faça todos os cálculos baseados na frequência que você está utilizando. No caso de alto-falantes, eu utilizo a mesma frequência da rede elétrica nossa, que é 60 Hz, para fazer o teste de potência. E o teste de 1 kHz também. A diferença não é discrepante, não tem grande discrepância entre uma frequência e outra, mas modifica sim a impedância do alto-falante, ok? Então o alto-falante ele não vai funcionar com a impedância fixa, tá, gente? A gente vê que ele é 8 ohms, mas isso é considerando uma frequência padrão onde a gente gera, no caso 1 kHz. Você pode fazer vários tipos de análise com seu alto-falante, bastando utilizar uma fórmula, onde você calcula a impedância do seu alto-falante, baseado na característica. Se você colocar uma tensão contínua no alto-falante, você vai medir a impedância dele. E observe, se você mexer no cone, você vai criar uma diferença de potencial maior ainda, ok? E vou mostrar para vocês. Dando seguimento, nós aqui na PWT, a gente faz uma análise de potência em 60, 1 kHz e 10 kHz, ok? E muitas pessoas perguntam, qual é a carga que eu utilizo? Eu utilizo resistores comuns, utilizo resistor de chuveiro. Bom, o que eu uso? Lâmpada. Vou explicar para vocês o detalhe da medição. Primeiro, eu escolho o tipo de carga que eu utilizo, certo? Então, uma carga puramente resistiva é dificílimo você encontrar. Você vai encontrar resistores de boa qualidade, agora com valores de indutância pequenas, que eu vou medir para vocês aqui agora, ó. Vou medir esse resistor aqui, esse verde. Esse resistor verde, isso aqui é um medidor, tá, gente?
LC, ele mede a indutância desse resistor. É um resistor de 2 ohms, ok? De 400 watts. Então eu já fiz a medição, deu 0,035 milihenries aproximadamente, ok? Eu utilizando 2 resistores desses ligados em série, eu vou ter 0,07 milihenries, ok? Já esse outro resistor que o pessoal gosta muito de fazer teste, esse é um resistor chinês aí que é vendido aí. Então eu vou mostrar para vocês. Ele é de 100 watts, 8 ohms, ok? Então eu vou medir a sua indutância, ok? Lembrando que é um resistor de 8. Então eu tenho aqui, ó, 0,056, ok? Então esse resistor tem essa característica aqui. Então, ou seja, esse resistor aqui tem menos indutância do que esse. Vocês concordam? Bom, para não dizer que a gente está fazendo teste às cegas, eu vou fazer um equivalente de 4 ohms, ou seja, vou submeter esse resistor como se fosse de 4 e esse aqui como se fosse de 4, como está aqui. Então o que eu vou fazer aqui? Eu já sei qual é a indutância dele em 2, então eu vou multiplicar por 2 e vou achar a impedância do resistor verde em 4 ohms, que é 0,7, ok? A gente não achou 0,35, vocês lembram, né? Foi a primeira medição. E na nossa segunda medição, né, o resistor ouro, né, 100 watts, 8 ohms, eu achei 0,55 miliohms, ok? Então vamos medir agora. Ele está ligado aqui 2 a 2, está no fio cinza, no fio verde. Vou botar aqui o fio, a pega preta aqui, no cinza. E aqui eu vou colocar o vermelho no verde. Então vamos esperar o medidor. Então eu tenho 0,031, ok? Então isso quer dizer o quê? Que aquele resistor lá, em relação a esse, tem mais indutância do que esse aqui. Esse aqui deu 0,07 e esse deu 0,31, o ouro. Então isso quer dizer que esse resistor, ele tem mais indutância do que o resistor verde. E o que acontece? As pessoas dizem que esse resistor não é um resistor correto para fazer testes em amplificadores que dão um resultado diferente. Lembrando que o fio de nicromo, é que compõe esse tipo de resistência que está aqui, ele tem um coeficiente negativo, ou seja, quanto mais ele aquece, mais a impedância diminui, ok? A resistência, se for em corrente contínua. Corrente alternada, você fala em impedância, ok? Então a impedância desse resistor aqui, ele vai ter uma característica menor de indutância do que o amplificador, do que o resistor ouro, que a gente compra aí para fazer teste. Como o material que é feito, esse aqui eu não sei, esse aqui eu tenho certeza que é níquel e cromo. Então eu tenho certeza que a resistência que tem esse resistor aqui com o aquecimento dela vai variar pouquíssimo. E se variar, vai ser para diminuir a impedância, ok, gente? Então eu utilizo esse resistor aqui de uma forma mais segura para fazer testes. Então ele suporta uma quantidade de corrente enorme, porque é um resistor de 400 watts, segundo marca aqui, e de 2 ohms, ok? São resistores profissionais. Então, gente, a gente tem que entender duas coisas. Primeiro, é que o resistor, ele tem uma impedância e tem sua indutância.
a gente fica pensando, poxa, o resistor ele varia com a temperatura, depende do material que o resistor é feito. O pessoal utiliza lâmpada. Pessoal, lâmpada tem o efeito contrário, ou seja, quanto mais ela aquece, mais aumenta a resistência, aumenta a impedância da lâmpada, se estiver sendo utilizada em corrente alternada. Detalhe, a lâmpada é feita de material diferente do resistor, ok? Então, existe vários tipos de liga metálica que são resistentes à temperatura, porém, tem um coeficiente positivo e outras negativo. Então, é por isso que o fio de níquel e nicromo, é utilizado em resistores, porque a variação da sua resistência ou impedância, dependendo da corrente que esteja atravessando, ela mantém constante com a temperatura. Ou seja, você consegue nesse resistor aqui, até 200 graus, ele mantém a mesma resistência ou impedância. Ok, pessoal? A não ser que você mude a frequência, aí com certeza vai mudar também a impedância. Então, a diferença dos resistores é essa. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Você acha que o amplificador, quando ele vai funcionar, ele enxerga o quê? Ele enxerga um alto-falante. Então, um alto-falante, ele tem o quê? Ele tem uma indutância bem maior do que os resistores, ok? Existem resistores planos, como esse aqui, que são instalados em amplificadores, porque eles não interferem com nenhum tipo de indutância na resultante final do amplificador, ok? Então é por isso que resistores planos são melhores utilizados em amplificadores, porque ele não introduz nenhum tipo de indutância na carga, ou seja, a carga vai ter sua indutância e o amplificador, como foi projetado para determinada indutância ou variação de indutância de acordo com a frequência, você vai ter a característica do amplificador, ok? Então, deixa eu me corrigir aqui, a indutância não muda com a frequência, o que muda é a impedância, tá, gente? Então vamos medir agora a indutância do alto-falante. Desconectando aqui. Estou com uma mão só. Então, gente, observe qual é a indutância aqui do nosso alto-falante. Você vê que é um alto-falante de 600 watts por 4 ohms, ok? Então tá aqui, é um bom alto-falante, ele é meio duro para precisar de um amplificador de alta potência. Então tá aqui. Agora observe, ó, vou mexer o cone. Ó, eu tô mexendo o cone, ó. E ele modifica lá. Por que isso? Porque aqui dentro tem um campo magnético e você tem uma indutância aqui, ou seja, com a variação do campo magnético, que é um outro assunto que eu vou abordar, ele modifica a sua impedância e a impedância não modifica a sua indutância, ok, gente? Então a indutância do alto-falante é de 0,41 microhenries, ok, gente? Então, qual é o efeito de você testar a potência do seu amplificador com resistor e com alto-falante? Digo para vocês, gente, a diferença é quase nenhuma, porque sabendo que o resistor tem o material das suas espiras aqui em níquel cromo, eu sei que a variação coeficiente é negativa, ou seja, ele vai reduzir a impedância ou resistência de acordo com a temperatura. Então, gente, o amplificador, ele vai se comportar, não sei se vocês já viram, quando a gente chega perto do ceifamento, fazendo testes com resistores que tem uma indutância relativamente pequena em relação ao alto-falante, você vai ver a presença aqui de oscilações na senoide. Aqueles glitches que vocês observam também, isso é porque às vezes o amplificador está enxergando uma indutância
menor do que ele foi projetado. Ok, gente? Então existe hoje fatores de projeto que são analisados, que não é todo mundo que utiliza, mas aquelas pessoas que buscam um amplificador mais robusto, um amplificador mais, digamos assim, com baixíssima distorção harmônica, de qualidade, a gente preza por essas informações, que não é em todo lugar que você vai pegar essas informações aqui. Então, observe, você vê pessoas que não têm conhecimento matemático, não conhece as leis físicas, não conhece medida, grandezas elétricas, ele não vai levar isso em consideração e você vai ter resultados errôneos aí de projeto. Tanto é que você vê aí na praça as pessoas inventando moda, querendo fazer amplificador sem nenhum tipo de conhecimento. Então, o nosso curso vai ser justamente para preparar vocês, para que vocês consigam dominar a física e a matemática, para poder começar a fazer os primeiros passos, para aqueles que não conhecem, é claro, para começar qualquer tipo de projeto elétrico, ok? Porque o projeto ele é embasado em determinadas análises e conceitos que você estipulam para que você chegue lá. Então, tudo é muito simples, mas nem tudo é fácil, tá, gente? Então isso aqui você tem que ser devagar e sempre. O curso por si só não vai te deixar preparado para você ter aquela tudo que você precisa para poder fazer um projeto de amplificador. Você vai ter que estudar a parte, consequentemente eu simplesmente vou passar para vocês os tópicos importantes para vocês darem andamento no projeto. Aí vocês vão, com o tempo, amadurecendo e vão desenvolver o projeto que você quer em amplificador, tá, gente? Outra análise que eu vou passar para vocês é em relação à medida de potência. A gente tem mania de fazer um cálculo simples, né, e achar que é tudo perfeito em relação de potência. Então, o equivalente de potência, você tem que ter um equipamento para medir chamado True RMS, que permita você fazer medições com frequências mais altas, ok? Então, por que eu utilizo 1 kHz para fazer as medições do meu amplificador? Porque eu tenho um equipamento aqui, um multímetro, que ele vai trabalhar, vai dar a medida correta da forma de onda a 1 kHz. Então, se você pegar um multímetro comum, ele não vai te dar essa resultante correta. Então, você vai medir a tensão, só que essa tensão não vai estar sendo conivente com a impedância que você está utilizando, nem a frequência, ok? Então, vou passar para você umas informações interessantes. Como calcular se o amplificador ele tem 100 watts RMS? Ok? Então, muitos dizem que ele tem uma potência de 100 watts RMS. Tudo bem, a gente vai acreditar e vai levar isso em consideração. Ele informa também que a impedância mínima dele é de 8 ohms, ou de 4 ohms, ok? Então eu tenho que achar qual a tensão que eu vou medir na saída do alto-falante com o multímetro True RMS, eu injetando um sinal de 1 kHz. Se você injetar um sinal de 60 Hz senoidal no alto-falante, no amplificador, e tiver um multímetro comum, aí você vai medir a tensão correta, porque a maioria dos medidores que não são True RMS, eles trabalham na frequência de 50 a 60 Hz, que é a frequência da rede elétrica aqui do Brasil, 60, e de alguns lugares é 50. Então o multímetro ele é preparado para frequências abaixo de 60 Hz, ok, gente? Então essa é a diferença do multímetro. Então você precisa trabalhar com o multímetro True RMS. Isso aqui, gente, é um multímetro, né, que é um multimedidor, mas ele só mede constantes resistiva, indutiva e capacitiva. Bom, a gente vai trabalhar com esses números que a gente tem aquela fórmula mágica, né, potência é V ao quadrado. Observe que não é mais resistência que eu uso impedância, ok? Então, para eu saber esse Z aqui, eu tenho que saber qual é a frequência que eu estou injetando no meu sistema, para saber qual é a minha impedância. Então essa é a forma correta de você medir a potência do seu amplificador, ok? Vamos supor que Z eu vou botar 4, porque eu estou trabalhando aqui com 60 Hz, e eu achei
a medição 4 ohms, ok? Usei a fórmula, calculei. Então eu peguei a potência não é V ao quadrado dividido pela impedância, então eu peguei, ó, 100, V ao quadrado, mantive, que eu não tenho essa informação, eu estou precisando dela, e tenho a minha impedância, que é 4. Então, fazendo a equação simples, então V ao quadrado é 4 vezes 100, ok? Então eu tenho o que aqui? 400. Então V é igual a raiz quadrada de 400, que é igual a 20. 20 o que? Volts AC. Só que eu tenho o arroba 60 Hz, arroba 1 kHz. Ok, gente? Então, quando a gente quer sinalizar qual é a frequência que a gente está trabalhando, a gente coloca o arroba para justamente indicar que a frequência que está sendo utilizada, no caso é 60 Hz e no caso 1 kHz. Então vamos lá, a gente achou que é 20 volts. Então, quando você medir o seu amplificador, botar potência total, tiver uma impedância de 4 ohms, colocar o osciloscópio, chegar perto do ceifamento, você não tiver essa atenção, é sinal que o amplificador não está funcionando corretamente, ou então não entrega aquilo que promete. Ok, pessoal? Então, essa dica é para que vocês desenvolvam aí. Esse resistor, eu gostei muito dele, porque ele tem uma massa dissipativa boa, ele é mais compacto. Esse aqui, ele é grande, eu prefiro trabalhar com esse, só que ele tem uma dimensão muito grande e ocupa a bancada. Então eu prefiro, em relação a testar esse tipo de potência com esse resistor, porque eu tenho uma condensação melhor e eu fiz uma base para eu instalar um amplificador e a carga resistiva no mesmo dissipador. Aí eu faço o resfriamento quando necessário, a depender do tempo que eu fico ligando, eu tanto resfrio o amplificador como resfrio a carga resistiva, ok? Só que no teste de qualidade eu não trabalho com esse resistor. Isso aqui é para o teste dinâmico que eu faço quando eu estou fazendo teste, ajuste dos amplificadores, eu utilizo essa. Mas o teste para ficar ligado aí durante 5 minutos, 15 minutos, eu utilizo esse resistor verde aqui. Eu tenho 8 unidades dele, já tenho 4 montados já para fazer testes. E é isso aí, pessoal. Essa dica é para justamente passar essas informações para vocês. Beleza, pessoal? Quem gostou do vídeo, dê esse like. Quem tiver alguma dúvida, aproveita aí os comentários, faça a sua pergunta. Se eu puder responder, é claro, eu terei imensamente prazer em fazer isso. Então é isso aí, pessoal. Aquele abraço.